tua vontade, a tua justiça nessa cidade. Que venha o teu reino, a tua vontade, a tua justiça nessa cidade. Que venha o teu reino, a tua vontade, a tua justiça nessa cidade. Que venha o teu reino, a tua vontade, a tua justiça nessa cidade. Que venha o teu reino, a tua vontade, a tua justiça nessa cidade. Que venha o teu reino, a tua vontade, a tua justiça nessa cidade. Que venha o teu reino, a tua vontade, a tua justiça nessa cidade. Na terra como no céu, na terra como no céu. Sentinelas estão nos muros e jamais se calarão. 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 Levanta nessa cidade, Senhor, uma igreja que ora, uma igreja que intercede, Senhor. Levanta nessa cidade oração dia e noite. O Senhor é digno, Pai. Que venha o teu reino sobre essa cidade, Senhor. Que isso não seja mais um jargão, Deus, mas que seja o desejo do nosso coração. Ver o teu reino invadindo as ruas dessa cidade. Ver, Senhor, prisões sendo esvaziadas, Senhor. Ver, Pai, em nome de Jesus, bares fechando, Senhor. Prostíbulos fechando, Senhor. Por causa do avivamento que o Senhor vai derramar nessa cidade. Queremos ver conversões em massa. Assim como nos dias de Azusa, assim como nos dias de Gales. Senhor, queremos ver um avivamento nessa cidade. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Se alguém puder ficar fazendo um fundinho aí pra mim. Tadinho. Tá tocando a manhã inteira. Mas se você quiser fazer, pode se sentar. Bom dia, gente. Tem sido muito bom estar aqui com vocês. Aqui em Pernambuco, nossa primeira vez, o Fábio já falou. Algumas coisas muito legais que tem aqui que não tem lá no Rio. Tipo um docinho de banana. Como é que é o nome do negócio? Que é banana com chocolate por cima. Começa com C. Cartola, isso não tem no Rio. Mas o que é que não tem no Rio? Queijo de manteiga, nunca tinha ouvido falar na minha vida. Tem aqui. Cara, vocês comem muito. Eu não sei como é que vocês são magros. Gente, eu não comi nada hoje. Olha o meu tamanho. Acordei de manhã, aipim, que é macaxeira que vocês falam, né? Macaxeira com salsicha, com pão, com bolo, com fruta, com suco, com café, com leite. Gente, meu Deus. Vocês comem. Eu até agora só bebi um café e comi um rolinho de queijo. Eu tenho que vir pra cá, porque vocês têm a unção do emagrecimento. Vocês comem e não engordam. Eu acho que vocês gastam muita energia. Tem que vir mais vezes aqui, a pegar essa unção. Gente, hoje a gente vai falar sobre... Eu tenho dois... Sabe quando você quer pregar duas coisas, só que só tem tempo de pregar uma? Então, eu vou tentar pregar uma coisa só. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como... Olha o segredo, hein? Esse tá melhor? Valeu. Como
transformar essa cidade. O que será que a gente precisa fazer? Como? Parece assim, porção mágica, né? Como trazer Jesus de volta para a terra? Trazer a segunda vinda de Jesus. Quantos querem ver Jesus voltando? Eu quero ver. Essa é a esperança da minha vida, na verdade. Eu vivo para isso, para esse dia. Todos nós vivemos para esse dia, ou deveríamos viver. Mas, cara, deixa eu contar uma coisa para vocês. A Bíblia já diz como a gente tem que fazer para que essas coisas aconteçam. O problema é que muitas vezes a gente sabe, mas não pratica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a chave que traz Jesus para a terra, a chave que faz as coisas acontecerem na terra. E adivinha? Nada de novo. Tudo que vocês já ouviram falar. Intercessão, oração. A gente vai falar sobre isso hoje. Tá? Ok? Vocês vão ficar comigo? Sei que tem gente cansada aí, mas fica comigo, gente. Ok? Me amem. Existem vários tipos de oração. Oração devocional, oração de exaltação, oração meditativa. Mas existe um tipo de oração que Deus está enfatizando em todo o globo da terra. Está enfatizando aqui em Pernambuco, está enfatizando no Rio, está enfatizando no Brasil e em outros países. E essa oração é uma oração intercessória. É uma oração que é uma chave que Deus tem para fazer tudo aquilo que Ele quer fazer na terra. Então, a oração intercessória é uma coisa bem simples. Vamos lá. Quem pode me dizer o que é oração intercessória? Intercessão. Não, você não vale. Você estava lá. Quem pode me dizer o que é oração intercessória? Gente, fácil. Vamos lá. Ela, de amarelo. Se colocar na brecha. Mais alguma outra coisa? Mais umazinha. Vamos lá. Fala aí. Orar por alguém, interceder. É isso mesmo. Oração intercessória é quando você se coloca entre. Então, essa folha está entre mim e o R. Então, é se colocar entre. Oração intercessória é quando você se coloca diante de Deus em favor, pedindo favor por uma cidade, uma nação, uma pessoa, qualquer tipo de coisa. Isso é oração intercessória. E o mais interessante é que é um chamado para todo cristão. É um chamado para todo cristão estar diante de Deus como um sacerdote, oferecendo orações, ações de graça e orações de intercessão. Se a gente for ver, no Velho Testamento tinha o sacerdote. O que o sacerdote fazia? Entrava na presença de Deus para interceder pelo povo. E ele ali oferecia o sacrifício para que o pecado do povo fosse retirado. Vocês estão comigo? Abre comigo lá em Êxodo 19. Mas é para abrir, gente. Êxodo 19, versículo 5. Êxodo 19, versículo... você que está tocando. Êxodo 19, versículo 5 diz assim: se você for escrever uma legenda na sua Bíblia para esse texto, você fala assim, você escreve assim: proposta de casamento de Deus para o seu povo. Lembra que o Fábio falou ontem que a Bíblia tem um refrão? Qual que é o refrão da Bíblia mesmo? Vamos ver se vocês estavam dormindo ou se estavam prestando atenção. Só ele que prestou atenção, gente. Vós sereis o meu povo e eu serei seu Deus. Esse versículo se repete 23 vezes na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Jesus, Deus, o Espírito Santo, eles estão falando para nós. O meu desejo é estar com vocês, que vocês sejam o meu povo e eu seja o Deus de vocês. Mas para que isso aconteça, existe uma maneira de trabalhar. Deus, ele tem regras estabelecidas, ele tem uma maneira de trabalhar. E como é que ele trabalha? Através da oração. É a maneira com que ele age no mundo. E lá em Êxodo 19, versículo 5, ele diz assim: o povo saiu do Egito ali, vocês lembram da história, né?
Deus escolheu um cara, recapitulando aqui, escola bíblica rapidinho. Deus escolheu um cara chamado Abraão, em toda a terra. Adão pecou, todos os seres humanos foram destituídos da glória de Deus. E aí, Deus encontrou um cara na terra que ele pudesse confiar. E esse cara era Abraão. E aí Deus chamou Abraão e falou: cara, versão atualizadíssima, né? Cara, eu vou fazer de você uma grande nação. Porque a vontade de Deus sempre foi ter um povo. E Adão no Éden era um sacerdote. Adão no Éden oferecia adoração, encontrava com Deus na viração do dia. Adão era como se fosse o regente da terra. E Deus queria que aquele reino se expandisse por toda a terra. Mas aconteceu um problema, né? Que foi qual? Pecado. E depois de Adão, Deus não mudou o seu propósito. E aí uma maneira de ele cumprir o seu propósito foi escolher um homem na terra e falar: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão olhou, ele morava numa terra, uma terra dos caldeus ali. Ele tinha uma esposa estéril que não tinha filhos. Ele falou: nossa, como que Deus vai fazer de mim uma grande nação? Mas ele creu. E pela fé dele, Deus cumpriu as promessas. E Sara teve um filho. E esse filho gerou outro filho, que gerou outro filho, que gerou outro filho, até que gerou José. E quantos conhecem a história de José? José foi para o Egito, certo? Uma terra que não conhecia o Senhor, mas Deus deu favor a José. E José foi o governador do Egito. Só que aconteceu uma coisa: a geração de José passou. A geração de José passou. E se levantou um outro faraó que não conhecia Deus, não conhecia o que Deus tinha feito através da vida de José. E o povo hebreu que morava em Israel se tornou escravo do Egito. E Deus levantou um outro homem chamado Moisés e falou: eu vou libertar o meu povo, porque eu dei uma promessa a Abraão, e essa promessa vai se cumprir, porque eu quero ter um povo na terra. Eu quero ter um povo na terra. E a promessa que Deus deu a Abraão foi a seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a vontade de Deus não mudou hoje. Ele quer ter um povo na terra que vai abençoar toda a terra. Um povo que abençoa todas as nações. Esse ainda é o desejo dele. Deus não é mutável, Deus não muda. O que Ele planeja, Ele executa. Então, de Gênesis até os dias de hoje, Deus está trabalhando para que a sua vontade seja estabelecida na terra. E Ele tenha um povo na terra. Então, Deus levantou Moisés, e Moisés libertou aquele povo do Egito. Aconteceu toda aquela história lá que vocês já conhecem, e o povo foi para o deserto. Só que aconteceu o seguinte: aquele povo não conhecia essa proposta de Deus. Aquele povo não sabia como se relacionar com Deus. E lá em Êxodo 19, versículo 5, Deus relembra ao povo qual é a missão que ele tem. Que é a seguinte: Deus faz uma proposta para o povo. Agora, portanto, se ouvides atentamente a minha voz e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim um reino de... Um reino de quê, gente? Sacerdote. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Então Deus deseja um reino de evangelistas, um reino de pastores, um reino de cantores. Não necessariamente. Ele deseja um reino de Então quem é o sacerdote dessa igreja aqui? Todo mundo. Todo mundo aqui é sacerdote. Todos têm o dever e a obrigação de se encontrar com Deus. Cara, presta atenção. Imagina que você vai assistir a final da Copa do Mundo. Até quem não gosta de futebol assiste a final da Copa do Mundo, não é verdade? Imagina que você fala assim: cara, eu vou fazer um churrasco aqui em casa, vou trazer a rapaziada, a galera toda, para assistir a final da Copa do Mundo. Só que, minha TV tá meio sambada, eu vou comprar uma TV nova. Aí você vai lá nas Casas Bahia, nem sei se aqui tem isso. Você vai lá nas Casas Bahia, faz parcela em 24 vezes sem juros, uma TV de 80 polegadas para arrebentar a boca do balão, você assistir a final da Copa do Mundo. Só que você compra pela internet a parada. Aí, beleza, chegou o dia da final da Copa.
a galera leva carne, já tem o carvão preparado, o churrasquinho, tudo, beleza. Só que a sua televisão ainda não chegou. Só que você já marcou com a igreja inteira para ir na sua casa ver. Aí, faltando 10 minutos para começar o jogo, a televisão chega. Você, graças a Deus. Só que você tira a TV da caixa, põe a TV na tomada, e quando você liga a TV não pega. Qual seria a sua sensação no momento? Tipo, glória a Deus, em tudo dá graças. Seria essa. Você ia ficar um pouco chateado, não ia? Por quê? Porque você pagou. Você pagou um preço para aquela televisão funcionar. E aí ela não funcionou. E você vai ser envergonhado na frente de todos os seus amigos no dia da Copa. Eles vão ter que ir para casa de outra pessoa assistir. Tem um amigo meu lá em São Gonçalo, que não sei se aqui tem, mas lá em São Gonçalo, lá no Rio, tem um lugar chamado Saara. Não sei se vocês já ouviram no jornal, alguma coisa assim. Que é tipo um camelódromo, que tem um monte de coisa vendendo na rua, loucamente. Aqui deve ter algum lugar assim, né? É o quê? Shop? Pop shop. E aí tem uns caras que ficam vendendo antena. Antena pega HD, pega Full HD, pega Sky, pega Claro TV, pega Telecine, pega tudo. R$10. Aí um amigo meu foi lá no centro do Rio e falou, vou comprar essa antena, R$10, pega até Telecine, pega tudo, pega Fox. Caraca, aí ele chegou em casa, ligou a TV na antena, a antena não pegava nada, nem a Globo com chuvisco pegava. Ele ficou um pouquinho chateado, porque ele pagou achando que ia ter uma coisa que ele não teve, não é verdade? Agora imagina Deus, Ele pagou um preço alto, que é o sangue do Filho dele, para que você funcione como um sacerdote. Só que você está com defeito de fabricação, você não está funcionando como sacerdote. Ainda bem que Deus não é a gente, né? Porque se a gente fosse Deus, a gente ia querer acabar com tudo. Igual meu amigo fez com a antena, jogou no lixo. Mas Ele pagou um preço. E sabe do que mais? Ele vai ver o fruto do penoso trabalho dele na nossa vida. Nós vamos ser um povo sacerdotal. Sabe por quê? A Bíblia é um livro com final já determinado. E no final a gente ganha. No final Deus vence, então Ele vai ter o povo dele sacerdotal. Mas a questão é, nós estamos funcionando como sacerdotes? Mas Daniel, o que é isso? Ministrar diante de Deus todos os dias. Ouvir a voz de Deus, não esperar que o pastor fale por você, não esperar que o discipulador fale por você. Você precisa se encontrar com Deus no lugar secreto. Ele tem coisas para falar com você. E aliás, Ele tem pesos de oração específicos para que você ore. E se você não está orando por aquilo, está desfalcando. Porque um corpo, se um membro não funciona, o outro fica sobrecarregado. Então, Deus pagou um alto preço para que eu e você funcionássemos como sacerdotes. E aí Ele fala isso para o povo. E o povo fala, vocês se lembram da história? O que o povo fala para Moisés? Não, Moisés, se a gente vê Deus, a gente vai morrer. Fala você com o povo e a gente só ouve. Então, o povo não queria se encontrar com Deus. O povo queria que Moisés falasse. E quantas vezes a gente não se comporta assim? A gente quer que o pastor fale com Deus e traga uma palavra boa no domingo pra gente. Meu irmão, você precisa ser a pessoa que vai trazer a palavra. Você precisa ser a pessoa que vai ouvir a Deus. Ele te fez um sacerdote, nada substitui isso. E uma das funções do sacerdote é interceder. E quando a gente intercede, além de estar funcionando como um sacerdote, a gente está fazendo como Cristo faz, porque Ele é o sumo sacerdote. Abre comigo em Romanos 8:34. Romanos 8:34 diz assim: quem nos condenará? Cristo Jesus é que morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
que Jesus está fazendo lá no céu? Hein? Intercedendo. Caramba. Gente, para pensar. Jesus, Deus encarnado, Ele está intercedendo por você e por mim, para que a gente complete a nossa carreira. Quem pode contra a gente? Ninguém. Quem pode nos condenar? Ninguém. O próprio Deus intercede por nós. Cara, isso é forte. Hebreus 7:25 diz assim: portanto também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive para sempre. Para quê? Para interceder por eles. Você está convencido de que esse negócio de intercessão é uma coisa importante? É importante, amém? Ok? Então, vamos abrir lá agora, a gente vai tomar um tempo na passagem de Lucas 11. E a gente vai ver como que funciona esse negócio de intercessão. Tá bom, Daniela, eu já percebi que é importante, mas como é que eu faço isso aí? Engraçado que a Bíblia às vezes relata a questão da intercessão como uma pessoa inoportuna, uma pessoa chata, uma pessoa que incomoda. Sabe aquela criança? Com certeza você já viu isso. Aquela criança que fica toda hora: pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, pai, me dá aquilo outro. Aquela criança chata que dá vontade de você dar mas você não dá porque não é teu filho. Então, o intercessor, muitas vezes na Bíblia, é visto assim: uma pessoa chata. Parece que Deus quer ser incomodado. Ele fala assim: me incomoda, meu filho. Me incomoda porque tudo que eu tenho que fazer na terra, eu vou fazer através da oração. Repete comigo: Deus tem um método de trabalho, que é a oração. Ele responde a oração. Ok? Então, quando você pede, Deus faz. Se você não pede, Deus não faz, porque você não pediu. Então vamos lá. Lucas 11, versículo 5. Vocês vão ver aí como que Deus descreve o intercessor como uma pessoa inconveniente. Disse-lhe também: se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tem o que oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, a porta está fechada, e eu e meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender? Eu vos digo que mesmo que não se levante para dar os pães, por causa da amizade, ele se levantará por causa do... Tem alguém lendo comigo? Por causa do incômodo, e dará quantos pães o outro precisar. Por isso eu digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e será aberta. Cara, presta atenção nessa parábola. Se eu pudesse dar um nome para ela, seria assim: o amigo do meio, no meio da noite. Por quê? Presta atenção na posição do intercessor ali. Tem um cara que chega na casa do amigo, meia-noite, que já é uma coisa estranha, e está com fome. Aí o amigo que ia receber o cara, não se preparou para receber, não tem nada para dar para ele comer. Só que tem um vizinho que tem o pão. Então, quem é o intercessor? O amigo do meio, que está intercedendo em favor de quem? Do faminto. Para quem? Para o que tem pão. E aí ele vai e incomoda o vizinho. E ele consegue o pão ou não? Consegue. Porque ele incomodou. Então ele diz: mesmo que ele nem tenha vontade de dar o pão, ele vai dar. Por quê? Por causa do incômodo. Só que o interessante é que Deus não é como esse cara que não quer dar o pão. Deus, ele quer dar o pão. Essa é a diferença. Olha o que ele diz lá no versículo 10. Pois todo o que pede, recebe. Quem busca, acha. E ao que bate a porta, será aberta. E agora olha isso. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra no lugar do peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que pedirem.
Cara, Deus não é um cara que está incomodado porque você está importunando Ele. Ele quer que você peça. Ele não é um pai ruim, Ele é um pai bom. Então, qual é o nosso problema em pedir? Por que a gente pede as coisas e acha que Deus não vai dar? Qual é o bloqueio que tem na nossa mente que faz a gente pensar que Deus não quer abençoar os seus filhos? Qual é o bloqueio que tem na nossa mente? Que a gente acha que Deus não quer transformar essa cidade. É da vontade dele. Ele só fala assim, me pede. Salmos fala, pede-me, te darei as nações. Deus quer dar, mas tem um método de trabalho. E qual é o método de trabalho? Oração. Eu quero dar, mas você precisa pedir. Então, tem um texto que, esse texto para mim é um dos textos mais impressionantes sobre oração na Bíblia. 1 João 5,14. Diz assim, abre aí, vou dar um tempo para você abrir porque esse texto é muito bom. 1 João 5,14. Marca aí na sua Bíblia. E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se você pede alguma coisa, Ele ouve. Não tem outro papo. Se você pede alguma coisa, Ele nos ouve. Lucas 18 conta outra parábola. Abre comigo. A parábola do juiz iníquo. Versículo 2. Lucas 18, 2. Em uma cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva, que sempre ia lhe pedir, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo, ele não queria atendê-la. Mas depois disse consigo mesmo, ainda que eu não tema Deus, nem respeite os homens, como essa viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu, ouvi o que o juiz iníquo diz? E Deus não fará justiça aos escolhidos que de dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Eu sempre li essa parábola e eu comparava Deus como o juiz. Como o juiz iníquo aqui da parábola. Eu falava, a viúva incomodava, então a viúva significa que somos nós, e o juiz é Deus. Mas preste atenção, o juiz é um juiz iníquo. Ele não quer fazer justiça. Ele só fez justiça porque a mulher incomodou. Mas aí, depois ele fala, e Deus? Se esse juiz que é injusto faz justiça porque a mulher está incomodando, imagina Deus. Será que Deus não vai fazer justiça aos escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Certamente Ele fará justiça. Mas será que Ele vai encontrar fé na terra? Será que Ele tem encontrado fé aqui nessa cidade? Será que Ele tem encontrado aqui nessa cidade pessoas que se colocam no lugar de oração, lembrando a Deus as promessas dEle sobre essa cidade? Será que Ele tem sentinelas? Será que Ele tem vigias aqui? Deixa eu falar uma coisa para você. O nome de Deus é blasfemado dia e noite nessa cidade. É ou não é? E no nosso país, o nome de Deus é blasfemado dia e noite. O nome dele é colocado de lado dia e noite. O nome dele é negado dia e noite. O nome dele é relativizado dia e noite. Será que o nome dele não precisa ser exaltado dia e noite nessa cidade? Senhor, eu oro para que o seu nome seja exaltado dia e noite nessa cidade. Levanta os teus intercessores nesse lugar. Eu sei que tem pessoas aqui com um chamado especial para interceder, Senhor.
Levanta pessoas que vão exaltar o seu nome dia e noite. Assim como o seu nome é blasfemado dia e noite, o seu nome vai ser exaltado dia e noite nessa cidade. Senhor, levanta uma igreja que ora, levanta uma igreja que entende o seu sacerdócio. Em nome de Jesus. Sabe, eu e Fábio, a gente está acostumado a ministrar lá no Rio. E geralmente as reuniões acabam tarde, meia-noite, 1h da manhã, e a gente está voltando na estrada. E nem sempre as igrejas dão um lanche legal, que nem tem aqui um monte de comida. Às vezes a gente volta com fome. Eu falo, amor, a gente precisa parar em algum lugar para comer. Não tem nada em casa para comer. E a gente tem que parar, só que já é 1h da manhã. E lá, na nossa cidade, tudo fecha cedo. Não fica coisa aberta assim até muito tarde. E aí, quando o McDonald's lá, tem dia que fecha 11 horas, tem dia que fecha meia-noite. Eu falo, vamos parar no McDonald's. Aí, às vezes a gente para no McDonald's, o McDonald's está fechando naquele momento que eu estou com vontade de comer. E eu fico muito irritada. Por quê? Porque eu acho que eu sou digna de ter algum restaurante 24 horas que possa saciar a minha fome. Às vezes eu estou precisando comprar um remédio. E aí já é tipo 11 horas da noite, as farmácias estão tudo fechadas. Eu me acho digna, a gente não se acha digno de que tem uma farmácia 24 horas na cidade, para quando a gente precisar do remédio a gente ir lá comprar? Será que Deus não é digno de adoração 24 horas nessa cidade? Se nós nos achamos dignos de ter coisas funcionando 24 horas para saciar a nossa vontade, será que Deus não é digno de adoração 24 horas nessa cidade? Na terra? Malaquias 1:11 tem uma promessa que diz assim: do Oriente ao Ocidente, o seu nome será exaltado em toda a terra. Invocarão o teu nome em toda a terra, dia e noite. Dia e noite. Deus está levantando esse negócio de oração. Sabe por quê? Porque é um método dele para ele voltar. O nome dele vai ser invocado dia e noite. A oração não é um fim em si mesmo. A gente ora porque Jesus não está aqui. E a gente sente falta dele na terra. E a gente quer que ele volte. E é por isso que a gente fala, volta Jesus. Então o nível de oração, o nível de intercessão precisa aumentar para que aconteça avivamento. A gente espera pelo último e grande avivamento. Mas a gente precisa orar para que ele aconteça. Porque quando ele acontecer, meu irmão, Jesus vai voltar. A gente fala, para Jesus voltar precisa muita coisa acontecer ainda. Verdade, precisa muita coisa acontecer ainda. Tem muitos povos que ainda não ouviram falar de Jesus, por exemplo. E a palavra diz que toda a terra ouvirá o evangelho do reino, então virá o fim. E a gente fala assim, ai, tem que ir mais missionários para aquele lugar para Jesus voltar logo. E a gente pensa assim, poxa, existem tantos países ainda para ser alcançados, Jesus ainda vai demorar muito para voltar. Mas quando um avivamento cai sobre a terra, aquilo que o homem demora 100 anos para fazer, Deus pode fazer em 1 ano. Se a gente observar todos os avivamentos que aconteceram na história, muitos deles, depois do avivamento, tiveram uma explosão missionária. E aí, várias nações foram alcançadas por causa de um avivamento que despertou chamados que estavam travados. Então, o que a gente precisa no Brasil e no mundo hoje? O último avivamento que vai trazer Jesus para a terra. Cara! E o que a gente precisa fazer para esse avivamento cair sobre essa cidade? Se colocar no lugar de sacerdote. Se colocar no lugar de intercessão entre Deus e a terra. É isso que Ele quer de nós. Esse é o método de trabalho dele. A gente fica perguntando, qual é o meu chamado? Eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou mestre. Antes de você ser qualquer ministério, você é sacerdote. E se você não exerce o seu sacerdócio, que é o seu chamado principal, você não vai conseguir exercer nenhum outro chamado para a sua vida. Porque o chamado principal é orar. As primeiras coisas precisam estar no primeiro lugar, para depois as outras coisas. Então, Deus quer liberar avivamento sobre a terra, mas Ele precisa encontrar aqui um povo que pede por isso. Pede-me e te darei as nações. Me incomode. Deus está pedindo para ser incomodado. Deus está pedindo para ser incomodado. Me incomoda.
Eu sei que aqui na igreja de vocês tem uma reunião de oração. Quantos aqui frequentam essa reunião? Durante muito tempo a reunião de oração ficou como se fosse assim, aquele ministério das senhorinhas de coque, sabe? Aquele ministério das senhoras, não tinha homem na reunião de oração, era aquelas senhorinhas que oravam do fogo. Deus está mudando isso. O ministério de intercessão não é só para as senhorinhas, é para as senhorinhas, para as criancinhas, para os adultos, para os jovens, para os adolescentes. Intercessão, oração é o chamado principal da igreja. Deus está tirando a oração do cantinho escondido e está colocando ela no centro da igreja, porque é isso que Ele quer fazer para voltar, porque esse é o método de trabalho dEle. As nossas reuniões de oração precisam estar cheias, e não mais 5 pessoas numa rodinha. Ela precisa estar no centro da igreja, no centro do funcionamento da igreja. Às vezes a gente acha que a nossa oração não tem nenhum valor. Quantas vezes lá em São Gonçalo, na nossa sala de oração, Deus estava levando a gente a orar contra a pedofilia, ou contra algum outro tipo de situação de injustiça em outro país que nem era o nosso. E Deus me dava a visão de crianças sendo libertas. A nossa oração é como se fosse um estilingue, uma flecha, que a gente joga e ela cai lá no outro país. Ela cai lá no lugar onde está precisando. É a nossa arma, irmãos. Cada um aqui tem um arco e flecha nas costas. Só não está usando. Ou precisa usar mais. Orações simples têm grandes poderes. Sabe? Às vezes a gente acha que a nossa oração bate no teto. Não bate não. Deus recolhe cada uma delas. E no seu tempo Ele vai responder. Só que o ministério de intercessão não é muito glamuroso, né? Não tem muita gente te observando. Quando a gente está aqui ministrando, tem um monte de gente observando, falando, olha como ele é talentoso, olha como ela é talentosa, olha como ele prega bem. Lá na sala de oração, que eu trabalho em São Gonçalo, às vezes tem 5 pessoas. Às vezes o turno mais cedo não tem ninguém, só eu, o teclado e Deus. Mas a gente faz isso para a audiência de um só. É o governador do universo. Irmãos, se existe um buraco na rua que você mora, adianta você reclamar com o seu vizinho? Vai adiantar alguma coisa? Ai, que buraco, está aí 2 semanas esse buraco e ninguém resolve. Adianta? Se você quiser resolver o problema do buraco, você vai a que lugar? Na prefeitura, na secretaria de obras, falar assim, olha só, na minha rua tem um buraco, eu preciso que ele seja consertado. Por quê? Você vai conversar com quem tem autoridade para resolver o problema. Agora preste atenção aqui no negócio, vem comigo. Todos os problemas da terra, todos. Pensa em todo tipo de injustiça, fome, miséria, crime, abuso, todo tipo de injustiça. Quem é que pode resolver esse problema? Deus. Então, se existe um problema no nosso país de corrupção, de injustiça, a gente precisa recorrer àquele que tem autoridade para resolver. Então tem uma frase do Mike Bickle que é muito interessante. Uma senhora de 80 anos, ajoelhada no seu quarto orando, é mais poderosa do que o presidente dos Estados Unidos. Por quê? Porque ela está falando com o governador do universo. Ela está falando com aquele que pode resolver o problema. Então quando você está no lugar de intercessão, você está no lugar de governo. Você está governando a terra junto com Deus. Porque esse é o método de trabalho de Deus. Deus não precisa da gente, mas Ele escolheu trabalhar em parceria. Então quando a gente recorre a Ele, a gente está em parceria com Deus, falando, Deus, faz justiça. Senhor, existem fila nos hospitais da minha cidade. Senhor, faz justiça. Faz justiça. Tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia. Fala assim, Ele é o vingador do sangue. Já ouviram esse versículo? Salmo, agora eu esqueci. Ele é o vingador do sangue. Outro dia eu fiquei meditando nesse versículo. Ele é o vingador do sangue. Aí eu fui ver que lá na lei, tem uma lei de Moisés que diz assim, olho por olho,
dente por dente. Então, se alguém matar alguém da sua família, injustamente, o vingador do sangue, ou seja, um parente, tinha o direito de ir lá vingar o sangue daquela pessoa e matar o outro. Ou seja, fazer justiça com as próprias mãos. Na lei de Moisés era assim. E Salmos compara Deus com essa pessoa. Aquele que faz justiça, aquele que vinga o sangue inocente. Então, fiquei pensando, cara, ai daquele que desvia dinheiro da saúde. E existem pessoas morrendo na fila dos hospitais porque não conseguem fazer um transplante, alguma coisa. Deus vai vingar esse sangue. O sangue dessas pessoas está nas mãos desse que desvia verba. Cara! E aí a gente ora, faz justiça, Deus. Faz justiça contra a corrupção. Deus vai vingar o sangue dos nenéns que são abortados no Brasil. Deus vai vingar o sangue das crianças que morrem. Ele é o vingador do sangue. E o que Ele fala? Me pede e eu vou fazer justiça. Essa é a nossa função. Governar com Deus através da intercessão. Ele é o governador do universo. Então, é como se a gente fosse tipo assim, X-Men, sabe? A gente tem muito poder, só que a gente não sabe como usar. Esses dias eu fui fazer maratona de X-Men com o Fábio. Ele nunca tinha visto nenhum X-Men. Eu falei, cara, você é salvo? Você nunca viu X-Men? Aí, no primeiro filme é muito engraçado, porque os personagens estão aprendendo a usar os poderes ainda. Eles descobrem que tem o poder, mas não sabem muito bem como usar, sabe? Então, você é X-Men, cara. A gente tem um poder que a gente não sabe que a gente tem. Só que a gente precisa sacar esse poder. Imagina, você tem R$1 milhão. Só que você não sacou esse dinheiro, está no banco. Você só tem o cartão de débito no bolso. Você quer comprar um Trident no camelô. Você consegue comprar? Não. Você é rico? É. Mas você está com dinheiro na mão? Não. Você não sacou? É a mesma coisa. A gente tem muito poder. Através do sangue de Jesus. Mas só que a gente precisa sacar. Então, quantos aqui Deus quer usar com cura? Já mudei a pregação toda, não estou falando de intercessão. Quantas pessoas Deus quer usar com cura? Mas você precisa sacar. Isso está disponível. Então, fica comigo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não dorme. Não, fala mais alto, gente. Não dorme. Dá uma sacudida aí na pessoa do seu lado. Não dorme. Vamos lá. E aí, estava falando aqui. Uma velhinha de 80 anos é mais poderosa do que o presidente dos Estados Unidos. Uma oração é como uma flecha que você joga, ela cai lá do outro lado do mundo. E Deus faz. Olha essas histórias interessantes. Oração de mães. Mateus 15, 21. Tem alguma mãe aqui? Eu sei que tem muitos jovens, mas tem mães? Ouve essa. Recebe essa, querida. Recebe esse Hadug. Vamos lá. Mateus 15. Versículo 21. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não respondeu. Seus discípulos se aproximaram e rogaram-lhe: manda embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Ou seja, ela está sendo uma pessoa importunadora, que nem a gente leu, lembra? Ela está importunando. Importunando quem? Deus, porque Jesus é Deus. Todos concordam com isso? Jesus é Deus. Ela está importunando a Deus. Só que a situação dela é um pouquinho diferente da nossa. Porque eu li lá que se a gente pedir alguma coisa, Ele faz. Não é isso? Não é isso? Sim. Mas olha o que Jesus fala para essa mulher. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel.
Tipo assim, ela tomou um fora de Jesus. Eu não acho que Jesus estava querendo dar um fora nela. Eu acho que Jesus já sabia que ela tinha fé. Então ele meio que testou ela, sabe? Mas para ela estava tomando um... Cara, imagina você tomar um fora de Deus. Deus ama a gente pra caramba. E a gente já fica pensando, ai, não sou ninguém. Ai, Deus não vai fazer o que eu peço. Ai, mimimi. E a gente sabe que Ele ama a gente. Mas essa mulher não sabia. Ela tomou um fora de Jesus. E ela desistiu? Não. Olha o que ela diz. Aí ele diz assim, ele continua. Na verdade, ela toma... no versículo 25. Então ela veio e prostrando-se diante dele, disse, Senhor, socorre-me. Ela persistiu, ela se prostrou, ela se humilhou diante dele. E aí ele disse, não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ou seja, além dela tomar 2 fora de Jesus, ele ainda comparou ela com o cachorrinho. Você já teria desistido? Tipo assim, tá bom Jesus, ok, vou embora. Vou procurar outro profeta. Mas ela persistiu. Porque ela tinha fé. Porventura, quando Deus passar os olhos sobre a terra, Ele vai achar fé na terra? Essa mulher tinha fé. Então, ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou boa. Ela recebeu o que ela pediu, porque ela tinha fé, porque ela importunou Jesus. A oração de uma mãe tem muito poder. Tem algumas mães na história que me surpreendem. Por exemplo, todo mundo fala de Agostinho, Santo Agostinho. Foi usado tremendamente por Deus para produzir conhecimento, produzir literatura sobre o cristianismo. A reforma protestante foi inspirada nas obras de Agostinho. Mas o que ninguém sabe é que Agostinho, quando tinha mais ou menos, uns 17 anos, na sua adolescência, ele se desviou do Evangelho de Cristo. E ele começou a andar no caminho de promiscuidade, andar num caminho de perdição, e a sua mãe orava e jejuava por ele, até o dia em que ele se converteu. E ele diz no livro Confissões de Agostinho, graças à oração da mãe dele, ele voltou para Jesus. A mãe também do Hudson Taylor. Hudson Taylor, pesquisa no Google sobre ele. Foi um cara tremendo, usado para evangelizar uma nação extremamente difícil. Hudson Taylor foi um evangelista na China. Hoje a China ainda é um país difícil, imagina naquela época, 1800 e pouco. Ele se formou em medicina e foi um dos maiores evangelistas da história da China. Na verdade, um dos maiores evangelistas do século XIX. E aí, sabe como é que é a história dele? Foi criado num lar cristão. Vê se parece com a história de alguém que você conhece. Foi criado num lar cristão, mãe e pai cristão, criado na igreja. Mas quando chegou na adolescência, se desviou. Vocês conhecem alguém assim? Né? E aí sabe o que acontecia? A mãe dele não parava de orar por ele. Dia e noite a mãe orava por ele, para que ele voltasse. Mas certa vez, a mãe dele viajou para outra cidade e ele ficou sozinho em casa. E aí a mãe dele estava no quarto. De repente ela sentiu um negócio, uma vontade de orar especial. Sabe, eu não sei se vocês já sentiram isso. Eu já senti, tipo assim, caraca, eu tenho que interceder por tal pessoa agora. Ela sentiu uma vontade especial de orar pelo filho. E ela entrou no quarto e só saiu de lá. Ela falou, Deus, eu só vou sair daqui quando o meu filho voltar para você. Lá em outra cidade. Na sua cidade, o Hudson estava em casa, sem nada para fazer. Naquela época não tinha televisão, não tinha Netflix, não tinha nada para ver. Ele foi na biblioteca do pai dele procurar um livro para ler. E aí ele procurando, já tinha lido muito, não achou nada muito interessante. Ele viu um folhetinho cristão, assim, perto da poltrona. Ele falou assim, eu vou pegar esse folhetinho para ler, deve ter alguma história, alguma moral no final. Eu descarto essa moral, vou ler a história para ver qual é. Quando ele pegou aquele simples folheto para ler, ele se encontrou com uma frase que dizia assim, a obra consumada de Cristo.
Quando ele leu aquela frase, é como se aquelas palavras tivessem entrado no coração dele. E ele se converteu instantaneamente. E a sua mãe, lá em outra cidade, sabia que ele tinha se convertido. E aí ela saiu do quarto, porque ela tinha convicção de que o filho tinha se convertido. Não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha nada. Quando a sua mãe chegou de viagem, isso ele aos 17 anos. Quando a sua mãe chegou de viagem, ele saiu correndo para falar com a mãe. Mãe, eu tenho uma novidade para te contar. Ah, mãe, meu filho, eu já sei. Eu já sei. Jesus te encontrou. Ele é. E dali ele começou a devorar as escrituras. Fez faculdade de medicina. E foi se enterrar na China, no campo missionário. E milhares de vidas foram alcançadas por causa da oração de uma mãe por um filho. Pensa aí numa pessoa que você conhece que está desviada do Evangelho, ou que ainda não se converteu. É a sua obrigação interceder por ela. É o seu dever interceder por ela. Se Deus se move por meio da intercessão, qual vai ser a nossa desculpa diante dele? Por a gente não ter intercedido. Existia uma mulher nos Estados Unidos também, uma pobre lavadeira. Ela tinha perdido muitos bens, então ela resolveu trabalhar de lavadeira. E ela orava, lavando roupa ali, e chorando, e as suas lágrimas se misturavam com o sabão. E ela orava pela conversão do seu filho. O seu filho se chamava Edward Kimball. E ela orava por ele. Senhor, ganha o meu filho. Pai, meu filho se desviou. Encontra o meu filho, Senhor. Até o dia que a sua oração foi respondida. E seu filho se converteu. E ele foi professor da escola dominical. Mas na escola dominical que o filho dela, o Edward, dava aula, frequentava um jovem também, chamado D.L. Moody. Não sei se você já ouviu falar, Moody. Só que ele frequentava obrigado, ele não era cristão. Ele era obrigado pelo seu padrasto, ele trabalhava numa sapataria. Certo dia, Eduardo estava orando e se sentiu intimado a orar pelo Moody. E foi até a sapataria que ele trabalhava. Chegando lá, ele falou do amor de Jesus para o Moody. E o Moody se converteu na hora. Sabe quem foi Moody? Um dos maiores evangelistas da história do mundo. Um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos, Europa, foram incendiados pelas pregações de D.L. Moody. Pesquisa sobre ele. Mas ele foi alcançado por causa da intercessão de uma lavadeira. É uma flecha que você joga e ela vai atingir. A oração é a espinha dorsal que traz o avivamento. Quantos querem avivamento? Você quer mesmo? Então vamos orar, gente. Ele está doido para mandar avivamento. Mas a gente precisa pedir. Porque esse é o método de trabalho de Deus. Se você pegar o primeiro avivamento da história da igreja, sabe qual foi? Atos 2. O Espírito Santo desceu, Jesus foi embora, ele falou, olha, tem uma promessa. Agora abre comigo em Atos 8. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, não dorme. Dá uma sacudidinha. Vamos lá? A gente quer avivamento, aí sabe o que a gente faz? Bota o fundo preto, não estou falando daqui não, tá? Estou falando da igreja, no geral. Bota o fundo preto, bota um pad no teclado, bota uma calça apertadinha, camisa lisa, cordãozinho, pá, chapéuzinho, hip style. A gente quer avivamento, a gente faz isso. A gente quer avivamento, a gente ora mais assim, para o avivamento, filho. Cara, nada disso vai trazer avivamento. Desculpa avisar aí. A gente quer avivamento? A gente precisa orar. A gente precisa orar assim, ó, lembrando Deus das promessas dele. Salmo 85, 6. Porventura não tornarás a vivificar-nos, Senhor, para que em ti se regozije o teu povo?
Salmo 119, já é tempo, Senhor, para intervires, pois a sua lei está sendo violada. Lembra Deus, crise moral, crise financeira, corrupção, relativismo tomando conta das faculdades. Senhor, já não é tempo de o Senhor intervir. Lembra das tuas promessas, Senhor. É isso que vai trazer avivamento. Intercessão, oração. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, assim como nos dias, Senhor, de Joel, que o Senhor deu a promessa que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Eu sei que o Senhor já fez isso em Atos 2, mas reaviva a tua igreja, Senhor. Libera o último e grande avivamento, Senhor, que vai gerar missões sem medida, grande colheita, que vai trazer a volta de Yeshua. É isso que a gente precisa orar. Cara, intercessão é ganhar batalhas quando a gente ainda nem viu essas batalhas acontecerem. Intercessão não é brigar com o diabo. A nossa intercessão não é para o diabo. O que é intercessão? Se colocar entre alguém e Deus. Então a nossa intercessão é direcionada a quem? Ao dono do universo. Às vezes na intercessão a gente fica brigando com o diabo. A gente tem que falar, ó Deus, faz justiça. Não estou falando que a gente não tem que repreender o inimigo, nada disso. Mas às vezes a intercessão fica muito em guerra com o diabo, como se o diabo tivesse algum poder diante do poder de Deus. Ele só tem poder porque Deus deixa. Até o diabo tem um limite de atuação, porque nada escapa do poder de Deus, do controle de Deus. Então quando a gente intercede, a gente tem que interceder focado em Deus, porque Ele é aquele que pode responder todas as coisas. Então avivamento não é música emotiva, não é igreja pintada de preto, não é o pessoal fazendo yeah. Não, avivamento é quando Deus decide visitar a terra. E aí o negócio fica quente, irmão. Deus visitou o país de Gales. Sabe o que aconteceu lá? As prisões, não tinha mais preso, não tinha ninguém para prender. Os policiais não tinham emprego mais quase, coitado. Por causa de uma pessoa que começou a orar quando tinha 14 anos. E quando ele tinha 26, o avivamento em Gales explodiu. Mas ele orava desde os 14. Essa é a parte que ninguém vê, é a parte escondida. Mas Deus está trazendo a intercessão para o centro da igreja. É isso que Ele quer fazer nessa cidade. Por quê? Porque eu sei disso. Porque é isso que Ele está fazendo na terra. Então a gente precisa orar. Ezequiel 37:9. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos, para que eles vivam. É isso que a gente precisa orar. Então Atos 1:8 diz assim: a promessa que Jesus deixou: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus deu uma promessa, e eles se movimentaram, porque se você ler Atos 1:14, diz assim: e unidos, todos se dedicavam a quê? A oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Então eles permaneceram unânimes, em unidade. E aí em Atos 2 acontece aquilo que a gente já sabe. O Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, e eles foram empoderados para curar, para falar em outras línguas, para se movimentar no Espírito Santo. Mas tudo aconteceu a partir de uma reunião de oração. E existem milhares e milhares de exemplos na história. Na verdade, todos os avivamentos começaram com oração. Então, se a gente quer avivamento, a gente precisa ver o que já aconteceu, o que deu certo. O que é? Oração. Tem uma história de uma cidade que se chamava Ulster, na Irlanda, no século XVI. Era uma cidade impiedosa, terra de antigos chefes rebeldes que tinha sido conquistado pela coroa britânica. Os homens ali eram cruéis mesmo, sabe? Tipo Sodoma e Gomorra. Então, era assim. E alguns pastores da Escócia e da Inglaterra tinham ido ministrar nessa cidade.
E ali eles ficaram em oração. Tinha um pastor chamado Blair. Ele ficou ali dias e dias em oração antes de sair para pregar o evangelho. E um cara chamado James Glendon era amigo dele e também ficou em oração. E o avivamento começou com esse cara. E aí ele chegou naquela cidade para pregar, depois de dias e dias mergulhado na oração. Sabe o que aconteceu nessa cidade? Milhares de conversões. Enquanto ele pregava, as pessoas sentiam um terror interior. E elas falavam: o que eu preciso fazer para ser salvo? Algumas pessoas desmaiavam e caíam como mortas e precisavam ser carregadas para o lado de fora. De tamanha a presença de Deus naquele lugar. Começou com um homem se colocando no lugar de oração e falando: Deus, visita essa cidade. Será que alguém aqui pode se colocar na brecha por essa cidade? Será que alguém aqui pode se propor a dedicar dias de oração por essa cidade? Deus, levanta, Senhor. Levanta os teus intercessores nessa cidade. Acaba com a injustiça. E esse avivamento nessa cidade atingiu as cidades vizinhas. E pessoas andavam 50 a 60 quilômetros andando para chegar lá. Eu ando 1 quilômetro e já fico cansada. As pessoas andavam 50 a 60 quilômetros só para ouvir aquele cara pregar. Porque sabia que ali tinha a presença de Deus. E quando perguntavam para aquelas pessoas: e aí, você está cansada? A pessoa falava: não. O Espírito Santo renovou. Eu falei do Moody, né? Que foi alcançado por causa da oração de uma lavadeira. Moody se tornou um dos maiores evangelistas da sua geração. Ele percorreu as cidades dos Estados Unidos pregando o evangelho. E por onde ele andava, as pessoas eram salvas. E existia uma mulher na Inglaterra, uma senhora. Ela ficou sabendo de toda a caminhada evangelística de Moody nos Estados Unidos. E ela começou a importunar Deus. Porque ela era uma intercessora. E esse é o papel do intercessor: ser chato, importunar Deus. E ela começou a orar para que Deus fosse pregar na sua igreja, lá na Inglaterra. E ela começou a orar: Deus, traz um Moody para a minha igreja. Um certo dia de manhã, ela era inválida, então ela não frequentava muitos cultos. Certo dia de manhã, a sua irmã chegou em casa e falou: adivinha quem pregou lá na igreja de manhã? Exatamente aquele que ela orava. O Moody tinha ido pregar na sua igreja. Só que aconteceu o seguinte: o Moody foi lá pregar. Primeira pregação dele na Inglaterra. Mas ele não tinha sentido muita receptividade das pessoas. E assim, não foi muito bom. Sabe aquela reunião que não é muito boa? Então, quando aquela senhora ficou sabendo que ele esteve lá de manhã, ela se recusou a almoçar, entrou no quarto e ficou orando: Senhor, usa o teu servo nessa cidade, usa o teu servo na Inglaterra. E ficou ali intercedendo por ele até que chegasse a hora da reunião da noite. E aí o Moody foi pregar de noite. E foi totalmente diferente. Por causa da oração daquela senhora que nem tinha ido na reunião. Ela estava no quarto dela, ninguém estava vendo. Mas a reunião foi tomada pelo Espírito Santo. E quando ele fez o apelo: quem quer aceitar Jesus? 300 pessoas se levantaram em uma reunião. Ele achou que as pessoas tinham entendido errado. Ele falou assim: não, gente, olha só, senta aí. Ele fez todo mundo sentar. Ele explicou de novo. Ele falou: quem quer aceitar Jesus? E mais pessoas ainda se levantaram. Por causa da oração de uma senhora inválida. O que será que Deus não pode fazer se todos nós assumimos a nossa posição sacerdotal? É como eu falei, existem pessoas aqui suficientes para mudar a história dessa cidade. Só que a gente precisa se posicionar. Conta também a história de um servo de Deus inválido nos Estados Unidos, que tinha uma vida regrada de oração. E certas vezes no seu momento devocional, ele era compelido a orar por alguma cidade. E ele sempre anotava no seu caderninho: hoje eu fui, o Espírito Santo me levou a orar pela cidade tal, pelo vilarejo tal. E ali ele guardou no seu caderninho de oração. Quando aquele senhor morreu, houveram avivamentos poderosos de Deus nas 30 cidades que ele orava, na mesma ordem que ele orava. E nunca ninguém vai saber quem ele é. Mas existe uma frase que eu gosto muito: a história pertence aos intercessores.
A história pertence aos intercessores. Uma outra cidade também, chamada Filim, era conhecida como a fortaleza de Satanás. Os homens ali eram muito impiedosos. E a missão metodista tentava entrar naquele lugar, mas todo pregador que entrava naquela cidade era expulso, não conseguia ficar. Até que um certo cara que não tinha muito jeito para pregar, mas era um homem de oração, chamado John Oxtoby, ele falou, pediu, a junta metodista falou, me envia para aquela cidade. Deus vai fazer, eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa naquela cidade. E sabe, ele não era muito eloquente. Quando ele pregava, as pessoas, sabe, não davam muito por ele. Mas ele orava muito. Então, a junta metodista se convenceu e enviou ele para Filim. Quando ele chegou em Filim, ele pregou lá e muita coisa não aconteceu não. Então ele foi para o monte da cidade, onde ele podia avistar toda a cidade. E começou a batalhar em oração por aquela cidade. Batalhar em oração, até sentir que aquela cidade havia sido conquistada. Então ele orava até que ele sentiu a glória de Deus invadindo o seu corpo, invadindo aquele ambiente. Então ele gritou lá do alto do monte, Filim foi conquistada, agora eu posso descer. E ele desceu. E várias pessoas se converteram naquela cidade por causa de um homem que se propôs a ficar no lugar de oração. Se a oração traz o avivamento, qual vai ser a nossa desculpa diante de Deus por a gente não fazer isso? Qual vai ser a nossa desculpa? A intercessão traz a vontade de Deus para a terra. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que o Senhor libere chamados para intercessão nesse lugar. Mas, Senhor, não só para algumas pessoas específicas, mas que cada um entenda o seu chamado sacerdotal, Senhor. Deus, levanta os teus intercessores nessa cidade. O Senhor é blasfemado dia e noite, o seu nome, Senhor, é blasfemado de noite. Então o Senhor precisa de adoração, de oração dia e noite nessa cidade. Queremos dizer, Senhor, o Senhor vai ter aquilo que o Senhor merece aqui. Se você se sentiu chamado a fazer parte disso, se o Senhor tocou no seu coração, fica de pé no seu lugar. Pai, levanta uma geração destemida, Senhor. Levanta os teus sentinelas, os teus atalaias nesse lugar, Senhor. Não queremos mais reuniões de oração vazias, Senhor. Será que você pode abrir a sua boca e orar? Se colocar nesse lugar. Senhor, nós não queremos mais reuniões de oração vazia. Levanta a sua igreja que ora nessa cidade. Levanta jovens que estão mais interessados em estar diante do governador do universo do que diante das plataformas, Senhor. Ei. Levanta intercessores no meio dos jovens, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Eu só quero te alegrar. Talvez você queira vir aqui na frente, se ajoelhar e falar: Senhor, eu quero viver isso, Senhor. Quero ver aquilo que a história nunca viu. Eu
quero entregar mais, Senhor. Me usa, Deus. Só quero bem dizer teu nome. Sabe, ninguém precisa orar por você. O que você precisa fazer já está estabelecido. Eu só quero te alegrar. Você precisa se entregar. E mover teu coração. Tudo te entregar. Para o teu prazer e tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Tu és digno. Seu nome é digno, dia e noite nessa cidade. Para o teu prazer, Para o teu prazer, para tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Tu és digno. pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Só quero bem dizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração e tudo entregar. Só quero bem dizer teu nome, entregar. Eu só quero te alegrar E mover teu coração, Deus, pra tudo te entregar, pra o teu prazer, pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Tu és digno. pra o teu prazer, pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Digno da minha vida. Tu és digno. pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. A minha vida, digno dos meus dias, digno da minha vida,
meus dias, digno da minha vida, digno dos meus dias, digno da minha vida, digno dos meus dias, digno da minha vida, digno dos meus dias. Pai, nós oramos para que se levante um movimento de oração nessa cidade. Senhor, desperta os filhos e filhas para entender a sua posição como sacerdotes, Senhor. Que eles entrem no lugar secreto, onde ninguém está vendo, e intercedam ao governador do universo. E que eles também se movimentem coletivamente em oração. Em nome de Jesus, Pai. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia. oh. Levanta homens e mulheres que vão se colocar no lugar de oração. Levanta homens e mulheres que vão se colocar no lugar de oração. Eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui,
disponível eu estou. Eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, disponível eu estou. Vamos cantar isso. Eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, disponível eu estou. Eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, disponível eu estou. Eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, disponível eu estou. Mesmo sem crer, mesmo sem ver, eu vou crer. Mesmo sem enxergar, eu vou confiar. Assim como Abraão creu, só via um passo de cada vez. Eu vou confiar. Eu vou confiar que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me. Eis-me aqui, disponível eu estou. Eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, disponível eu sou. Eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, disponível eu estou. Quando o Senhor procurar na terra, encontre o meu coração. Disponível eu estou. Eu vou obedecer. Não quero mais lutar, desistir de mim. Eis-me aqui. Eu quero perder para você, Deus. Eu estou aqui no teu jardim, ó Deus. Estou aqui. Não quero mais me esconder de ti. Eu estou aqui no teu jardim, ó Deus. Estou aqui. Não quero mais me esconder de ti. Eu estou aqui no teu jardim, ó Deus. Estou aqui. Não quero mais me esconder de ti. Eu estou aqui no teu jardim, ó Deus. Estou aqui. Não quero mais me esconder de ti. Quando eu olho
meus olhos não podem contemplar, meu coração tão duro e sujo, com medo de te encontrar. Eu estou aqui, no teu jardim, ó Deus, estou aqui. Não quero mais me esconder de ti. Eu estou aqui, no teu jardim, ó Deus, estou aqui. Não quero mais me esconder de ti. Quando tu olhas para mim, Senhor, nada posso ocultar. O teu amor me convence, todo o meu ser te entregar. Quando não tenho mais saída, quando não tenho aonde ir mais, quando os teus olhos encontram os meus, descubro que perco pra ti. Eu estou aqui, no teu jardim, ó Deus, estou aqui. Não quero mais me esconder de ti. Eu estou aqui, no teu jardim, ó Deus, estou aqui. Não quero mais me esconder de ti. Eu estou aqui, no teu jardim, ó Deus, estou aqui. Não quero mais me esconder de ti. Amados, eu queria só fazer uma pergunta a vocês. Quem aqui nesse acampo pediu algo ao Senhor? Levantasse a mão, só para mim. Quando vocês vieram aqui para frente, eu estava compartilhando com o pastor Márcio, ele pediu para mim falar. Deus me falou que Ele é digno do que você é hoje e que Ele é digno daquilo que você se tornará. Ele falou, acredito para todos os que pediram, que Ele já deu aquilo que você pediu, seja ministerialmente, seja na sua profissão, seja um casamento, seja o que for, que quando você se tornar, quando você alcançar, Deus vai continuar sendo digno, que aquilo que Deus lhe deu hoje, aqui, seja um ministério reconhecido ou não, que isso não lhe afaste, que você preserve, que você guarde aquilo que Deus é ao seu coração. Quando a pastora Keila ministrou, sentiu que estava destravando ministérios, né, para você receber essa palavra. Quando o pastor, o esposo da Fábio, pregou ontem, disse: por que nós oramos? Porque nós buscamos ao Senhor? Simplesmente porque Ele é digno. Não é porque Ele não dá as coisas, Ele é digno, todo louvor, toda oração. Ele é digno da sua vida e que você guarde essa palavra. Ele é digno daquilo que você se tornará. Que você não faça como muitos, depois que tem um ministério reconhecido, acham, acreditam que chegou lá por seu próprio esforço. Ninguém chega lá com esforço algum nosso, somente Deus operando em nossas vidas. Então, eu queria deixar essa palavra, que você guarde no seu coração, que essa seja a sua resposta amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Você continue
sabendo que Deus respondeu, você pediu, Ele lhe deu, mas que isso lá na frente não te tire do foco, de continuar sendo adorador e reconhecendo que você está ali porque o Senhor é digno, e tudo que Ele lhe deu vai voltar para Ele. Queria deixar essa palavra, que você fechasse seus olhos agora e nesse momento colocasse diante do Senhor. Não permita que o diabo venha roubar, não permita, né, que a ave, como aquela semente que foi plantada no caminho, venha tirar com as distrações, né, com namoros, com qualquer outra coisa que tente roubar. Ninguém lhe ama mais do que o Senhor. O namorado, seus amigos, sua família não lhe ama mais do que o Senhor, porque o maior preço Ele já pagou. Foi a sua própria vida lá na cruz que Ele entregou. Então Ele é digno. Ele é digno do que você é hoje. Ele é digno daquilo que você vai se tornar, porque Ele respondeu a sua oração. E quero orar agora por vocês nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nós colocamos cada um desses jovens, cada um desses acampistas que vieram. Deus, em nome de Jesus, que essa pérola de grande valor seja preservada com a própria vida. Deus, que a gente não retroceda, que a gente não se envergonhe daquilo que a gente é. Somos o teu povo, somos o povo que clama pela essa cidade. A tua palavra diz que o Senhor responde àqueles que oram, àqueles que clamam, que nós coloquemos nosso rosto no pó, talvez haja esperança. Deus, levanta um ministério de intercessão. Deus, levanta uma casa de oração nessa cidade. Incomoda para que a gente separe um dia da nossa semana para orar por Garanhuns. Nós não aceitamos essa violência. Nós oramos e clamamos por justiça, porque Tu és um Deus de justiça. Deus, nós protegemos nossos familiares. Nós oramos por aqueles que estão nas drogas, pessoas que estão nesse momento, Senhor, se prostituindo, comprando drogas. Nós oramos e clamamos para que o Teu Espírito Santo nos incomode, para que nós sejamos a resposta das nossas orações, não outro, mas nós nos levantamos como um povo de oração e queremos ter intimidade com o Senhor. Deus, cada uma dessas respostas que se receberam hoje, que seja preservado, e nós vamos ver o fruto, Senhor. Nós vamos ver o fruto desse penoso trabalho. Nós sabemos que não é fácil mobilizar a gente para vir de fora, custo financeiro, passagem de avião, local, um ambiente como esse, existe gasto, existe investimento. Deus, mas a resposta e a bênção que você vai nos dar é eterno, não se compara. Nós não se compara em a gente perder sono, não se compara a gente passar fome, sono, sede. Mas Deus, nós queremos colocar tudo isso que nós colocamos aqui diante da Tua presença, colocar, Senhor, e semear, no Deus, no terreno onde é a abundância, a terra próspera que é no céu. Queremos fazer, Senhor, olhando para a eternidade. Deus, toma a vida de cada um desses jovens, toma a minha vida, toma a vida da minha família, cada um familiar, que ao sairmos daqui e amanhã, Deus, nós sejamos as respostas das nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Tenho também uma pessoa que falou comigo, um menino